Informação aqui sobre o novo jogador que pode ser reforço do Fluminense, Rigoni, atacante ex-São Paulo, que estava na Major League Soccer. A gente vai falar longamente aqui sobre isso, mas o Sidney também tem uma informação de bastidores. Então, Sidney, já começa trazendo aí detalhes que você tenha, fale um pouco mais desse reforço, como joga, e depois você traz a sua informação que acrescenta nessa negociação aí. O Fluminense está trazendo, está tentando, pelo menos, está muito próximo de acertar a contratação do Rigoni, atacante, né? Atacante de lado, ponta, mas também que joga como segundo atacante. Teve um brilhareco no São Paulo, teve lá um mês e meio, quase dois no São Paulo, que ele foi muito bem. E aí depois trocou o treinador, ele degringolou a não jogar bola com o Rogério Ceni lá. E aí saiu do São Paulo, a torcida ficou puta pra cacete com ele, porque ele sai pela porta dos fundos mesmo. E estava na Major League Soccer. É um jogador que não atua desde 18 de maio. E aí tem a minha preocupação, eu passo até para o Sidney também falar sobre isso. Um jogador que está há quase 2 meses sem atuar vai ter que chegar e resolver. E aí ele vai precisar pelo menos aí de 20 a 30 dias de preparação física para estar apto. Pode ser que seja tarde demais essa contratação, quando ele realmente vai estrear. Mas vou deixar o Sidney falar sobre isso. Fala aí, meu amigo. Então, primeiro em relação ao Rigoni, antes de mais nada, trazer quem foi que trouxe primeiro a questão do Rigoni no Fluminense, foi o repórter César Luiz Merlo, que é um conhecedor de futebol sul-americano em negociações e transferência. Então, foi pelo X, né, e X, Twitter, foi trazido o nome dele. Bom, o Rigoni, no meu modo de ver, não é um ponta. Ele é um jogador que ele é um meia atacante, aquele meia que chega na área. Vou falar, a torcida vai entender fazendo a referência, não estou falando que é igual, exatamente igual, nem de tecnicamente, mas ele tem o estilo do Thiago Neves. Ele é bem o estilo do Thiago Neves, que não era um ponta e que era um meia que chegava no ataque. Só que ele, até por ele ser um jogador mais alto, ele ser ambidestro, ele também pode fazer um segundo atacante. A gente tentou, o Diniz já tentou um pouquinho e o próprio Mano também tentou um Cano com JK. O Cano e JK não dão certo, eles ocupam o mesmo espaço ali, principalmente na questão ali dentro da área para finalização. Então, se você coloca um Rigoni e JK, um Rigoni Cano, funcionaria muito mais do que os dois juntos, que disputam mais a questão da finalização. Ele tem um bom chute, né, como eu falei, ambidestro, tanto com a perna direita quanto com a perna esquerda. Isso eu entendo que no futebol é muito importante, que você confunde muito a marcação. Tanto é que ele bate, tem faltas dele que ele bate de canhota e tem falta que ele bate com a perna direita. Então, realmente, para ele não faz nenhuma diferença. Você não sabe definir qual é a perna boa dele. Então, agora a questão do que falta para ser fechado, e aí tem alguns canais, o próprio Vitor Lessa e alguns outros, o Caio Blois, o Trivela, alguns têm trazido a notícia que o único detalhe que está faltando é que o staff do Rigoni está pedindo 3 anos e o Fluminense quer 2 anos. Então é só esse impasse, porque já tem salário acertado, já tem tudo definido e é só tempo de contrato, é a única coisa que falta para definir isso. Então eu acho que o meio termo aí vai acabar acontecendo isso, de ser 2 anos, prorrogável por mais um. E é aquilo, né? Com a meta de se jogar 2 jogos, já vai para mais um. Então, no final das contas, acaba indo para os 3 anos, né? Fluminense é uma mãe. Eu imagino que o meio termo vai ser essa renovável por mais um. Você vai ver, não vai ser isso. E agora, o importante, e aí eu pesquisei, através de alguns contatos, de alguns amigos, até de fora, assim, de São Paulo, e até que tem uma ligação com empresários que são sul-americanos, não vou falar o país, mas sul-americanos. O Fluminense, na verdade, assim, ele está tentando 3 jogadores, e a preferência, inicialmente, são de 3 jogadores sul-americanos, que é um zagueiro, um jogador de lado de campo, de velocidade, e um centroavante
referência. Zagueiro, o jogador de lado de velocidade e um centroavante. O Fluminense tem entrado em contato com vários empresários que já vêm oferecendo vários jogadores durante todo o tempo. O Fluminense e outros clubes grandes recebem oferecimento de jogadores. E nesse grupo, chegou-se a um grupo de empresários, uma empresa, na verdade, de os empresários, que o Fluminense tem interesse, eu não sei se vai evoluir, em um zagueiro que é do mesmo grupo que o Rigoni é empresariado. Entendeu? Então, o Fluminense tem interesse nesse zagueiro, especificamente a nacionalidade. Eu estava buscando a informação concreta, mas tudo leva a crer que é um jogador que atua pelo time da Argentina. Mas isso eu não tenho a confirmação disso. Mas é um zagueiro, isso eu posso afirmar. E o empresário ofereceu o Rigoni nessas condições. Venda casada. Então, aí é aquilo. Aí não se sabe se a questão de, se conseguir isso aqui vai facilitar para a gente ali, vai dar preferência, porque esse jogador não vai vir a custo zero. Esse zagueiro não é custo zero. Esse zagueiro não é custo zero. É um zagueiro que o Fluminense vai ter que desembolsar uma parte. Então, aí a conversa interna de se é venda casada, se é o contrapeso, como quiserem, foi oferecido. Pode ser esse contrapeso, que na minha opinião, ou venda casada, que é o que eu estou acostumado a ver no futebol, como pode ser uma oportunidade de mercado por não ter um custo tão alto nessa transferência. Então, isso aí em algum momento, isso pode pipocar. A partir do momento que o Rigoni chega e talvez essa nova contratação de zagueiro também chegue, talvez isso apareça. Mas é aquilo. Tudo vai depender dessa negociação com o zagueiro, com valores e tal, mas a conversa foi essa. Assim como o Nonato, o Rigoni, o Fluminense já tinha interesse no Rigoni. No ano passado, o Fluminense tentou a contratação, consultou sobre o Rigoni no ano passado, porque o Diniz queria o Rigoni no Fluminense, mas não avançou. Então, até esse oferecimento ao Fluminense é porque o Fluminense já tinha procurado e aí ficou naquela, a princípio, não quero, estou querendo essas posições aqui. Então, mais um jogador, assim como o Nonato, que não foi o Fluminense, que, cara, eu quero o Rigoni. Vamos atrás do Rigoni. Não foi isso. Isso não aconteceu. O Rigoni também chegou através chegou para oferecido ao Fluminense. Nesse momento, assim como foi o Nonato, que ano passado, no início do ano, o Fluminense também tentou, o Rigoni está chegando através de um oferecimento de empresário. Lembrando que o Fluminense ainda vai, além desses 3 jogadores, que vai ser o zagueiro, o ponta e o atacante referência, provavelmente sejam jogadores sul-americanos. Então, isso aí sobre esse bastidor em relação ao Rigoni, por enquanto é exclusividade aqui do Camisa Tricolor. Mas logo, logo isso pode começar a brotar aí, por aí. Vai depender se esse zagueiro evoluir. Entendeu? Entendi. Então, para resumir para a galera, o Fluminense, claro, já tinha interesse no Rigoni. Só que o Fluminense tinha mais interesse num zagueiro sul-americano que atua no futebol argentino e que é empresariado pelo mesmo empresário do Rigoni. E aí o Fluminense, numa conversa para tentar o zagueiro, o empresário falou: mas leva o zagueiro, mas tem que levar o Rigoni junto. Tem que estar mais ou menos alinhavado ali, né? É como se não é uma condição, mas é um elemento essa facilitador. Não tem. Isso é o que eu imagino, tá, Rafa? Eu imagino isso. Mas eu não tenho informação que era uma condição para trazer o zagueiro. É facilitador. Eu também acredito. Mas aí o Fluminense pode alegar, não, a gente estava atrás de um jogador e ele ofereceu um jogador que a gente queria também, não tem nenhuma ligação com o zagueiro. Isso aí é o discurso que vai ser falado. A questão do zagueiro, jogar na Argentina,
Isso ainda não está muito claro. E outro detalhe, não necessariamente é a mesma empresa que empresaria o Rigoni, porque no futebol existem pouquíssimos agentes, eles são todos interligados e Sim. um trabalha para o outro, mas eles são do mesmo grupo. Existem empresas diferentes, mas são do mesmo grupo, entendeu? Então, tem essa dúvida. Agora, relacionado a estar jogando na Argentina, isso ainda não está claro. Eu confesso, e eu não vou passar uma informação que eu não tinha, que eu não tenho. Eu é que entendi que ele estava na Argentina. Eu que entendi. Os caminhos levam a um zagueiro que joga no futebol argentino, mas não confirmando, é um jogador sul-americano e pertence a esse grupo. Isso aí é fato. Ao mesmo grupo. Sim, Mesmo entendi. grupo. E é lógico que você vai num jogador e vê as condições e fala, não, isso aí tá muito caro, multa muito caro. Tem outro aí? Aí pode ser um outro zagueiro, pode ser oferecido, mas o zagueiro que o Fluminense tem interesse é um zagueiro que joga no futebol argentino, entendeu? Desse grupo. É só esse jogador que o Fluminense quer? Não, o Fluminense pode ter outros empresários que estão vendo outros jogadores de interesse. O Fluminense não, acho que nenhum clube atira só num jogador, né? Vai buscando opções, mas desse grupo, o interesse do Fluminense é num zagueiro que atua no futebol argentino. Entendi. Tá aí, informação em primeira mão com Sidney Pantaleão.